Sejam bem-vindos ao Pedincast, que é o podcast da Pediatria Intensiva. Mais um episódio para vocês, hoje com um tema que vocês pedem muito, né? Tenho certeza que vocês vão gostar, que é com relação a fármacos vasoativos, muito utilizados em terapia intensiva pediátrica, às vezes em pronto-socorro. Hoje os convidados somos nós, né, Arnido? Voltamos às origens, né? Começamos o Pedincast nós, e hoje, depois de 20 episódios, a gente está aqui junto de novo, e hoje para falar desse tema que é desafiador. E vamos direto ao ponto, né, Arnildo? O que você achou desse tema? Sem dúvida, para quem faz e para quem gosta de terapia intensiva, é um dos assuntos mais importantes, porque faz parte do nosso dia a dia. Dificilmente a gente vai ter um dia na UTI que alguma criança não esteja recebendo algum fármaco vasoativo. E até antes disso, uma curiosidade, eu passei uns 18 anos chamando de droga vasoativa, mas depois que tive a minha atenção chamada numa banca de doutorado, agora eu chamo de fármaco vasoativo. Mas de fato, assim, são medicamentos amplamente utilizados na terapia intensiva pediátrica, neonatal, na terapia intensiva de adultos. E é uma área que eu particularmente acho bastante encantadora, porque envolve muita fisiologia. Se a gente for pensar, quando a gente prescreve, quando a gente administra, prepara um fármaco vasoativo, nada mais é do que substituir uma função normal do nosso organismo. Então, talvez seja um dos poucos tratamentos que seja definitivamente um tratamento de substituição. É diferente de uma terapia antimicrobiana. A gente vai estar usando um medicamento bactericida, bacteriostático. É diferente muitas vezes de um sedativo, de um analgésico, de um diurético, que são medicamentos que não, ou componentes que nós não temos no nosso organismo. Os fármacos vasoativos, eles vão fazer o quê? Substituir tudo aquilo que normalmente a gente tem e que tem como principal controle a regulação do chamado tônus vascular. Então, o endotélio, né? A capacidade de manter a integridade vascular. Então, dopamina a gente tem dentro do nosso organismo, noradrenalina, adrenalina, vasopressina, apesar de receber outro nome, né, de hormônio antidiurético, hormônio tiroidiano, os corticoides substituem o nosso cortisol. Então, é literalmente um tratamento de substituição. Então, por isso que, mais do que prescrever um fármaco com essas características, é importante conhecer a fisiologia normal do nosso organismo. E é um fármaco de alta vigilância, né? Temos que saber mexer, administrar, não só prescrever, mas toda a condução do processo de cuidado com a administração. Apesar deles terem, na maior parte das vezes, meia-vida muito curta, né? Significa assim, ao interromper o efeito cessa depois de poucos minutos, com algumas exceções, mas durante a sua infusão, doses, velocidade de infusão, concentrações, tudo vai ter repercussão direta sobre o paciente. Então, por isso que é chamado de fármaco de alta vigilância, porque ao mesmo tempo em que ele pode exercer uma função curativa, ele pode exercer uma função iatrogênica também. Ao tentar, por exemplo, melhorar a pressão arterial, a gente pode provocar uma hipertensão arterial. Ao tentar melhorar uma frequência cardíaca, a gente pode levar uma taquicardia supraventricular. Por isso que é aquele tipo de medicação que literalmente a gente tem que estar ao lado. Não tem como prescrever e esquecer. Tem que realmente ficar atento se os objetivos da terapêutica estão sendo atingidos e se do outro lado da balança os efeitos adversos não estão atrapalhando. E eu percebo que um dos grandes desafios é a seleção de qual medicamento, qual fármaco utilizar de acordo com a condição clínica da criança, né? É uma variedade, às vezes parece que tem uma receita de bolo aí, às vezes parece que não, né? Depende muito de como a criança se comporta no processo de choque. Como que você diferencia, né, se a gente for pensar didaticamente, na sua prática, a questão da classificação desses fármacos? Qual que seria a classificação importante assim, a ser considerada? Como o princípio básico da fisiologia cardiovascular é regular o tônus vascular e a capacidade de contração e relaxamento do endotélio, hoje a tendência é até simplificar um pouco essa classificação. Então a gente tem um grande grupo que são os fármacos vasopressores. Até porque a principal indicação de um fármaco vasoativo é melhorar a pressão arterial. Então, com diferentes características, a gente tem as drogas que agem em receptores adrenérgicos específicos
que vão aumentar a pressão arterial. O que a gente conhece no nosso dia a dia como receptores alfa. Existem as medicações que exercem um efeito sobre a contratilidade cardíaca, que é voltado principalmente quando eu tenho insuficiência cardíaca primária ou secundária, que são aqueles que vão agir particularmente sobre os receptores beta-1. E além desses, a gente tem outros fármacos que não são necessariamente catecolaminas, mas que vão exercer efeitos específicos na retenção hídrica, ou no estímulo da diurese, ou na substituição de funções endocrinológicas que são perdidas no processo do choque. E essa questão do choque, né, e a sua interação com o tônus vascular, hoje levou a um termo novo na literatura, que é o choque vasodilatatório. Porque todo o princípio do choque, da disfunção hemodinâmica, independente da causa, a gente fala muito de sepse, porque o choque séptico é o nosso prato principal, digamos assim. Mas existem outras formas de choque. E o mecanismo, enfim, é o quê? É um descontrole do tônus vascular, é um relaxamento do tônus vascular. Isso fez, por exemplo, com que caísse por terra essa divisão que ainda a gente encontra, que é a história do choque quente e choque frio. Do ponto de vista fisiopatológico, isso não importa. A origem do choque é sempre a mesma. É uma desregulação, é um descontrole no tônus vascular. E um ponto também que levanta a discussão, né, até que você falou do choque séptico, é a questão do volume, né? O volume acho que é algo contraditório e difícil de manejar, porque passamos de uma época em que o volume ele era muito indicado como conduta inicial e homogênea, e hoje o fluxo, seguindo inclusive, né, não só a terapia intensiva pediátrica, mas também a terapia intensiva, né, da população adulta, hoje parece que o fluxo está ao contrário, né? Então, como que você observa? É meio que para o profissional fica, então quando eu faço volume, não faço volume, isso vai piorar, não vai piorar? Como que você enxerga isso e como que você pondera isso na sua prática clínica? Se existisse uma sazonalidade ao longo das décadas, a gente pode dizer que a fluidoterapia, né, a administração do volume intravascular é bem sazonal. A gente teve sim épocas em que o conceito era dar volume. Tanto é que na porta de entrada, não sei se ainda existe, né, mas da UTI 1 do nosso hospital tinha um lembrete lá que o intensivismo é a arte de dar volume. Talvez ainda seja verdade, mas assim, é a arte de dar menos volume, ou a arte de não administrar volume. A preocupação principal que a gente tem, inclusive, quando a gente lida com os residentes, que vão lidar com criança com sepse, por exemplo, desde o primeiro ano de residência, a nível de pronto atendimento, depois ao nível de enfermaria e no R2 e R3, né, dentro da terapia intensiva, né, dentro da UTI pediátrica. O que a gente tenta fugir um pouco ou orientar são aquelas regras mnemônicas, né, que se tem sepse, se tem choque, se tem hipotensão, tem que fazer volume em primeiro lugar. Isso era um conceito que surgiu de um task force, né, de uma força-tarefa de 2002, de um pesquisador que até hoje ele escreve muito sobre sepse, que é o Joseph Carcillo, norte-americano, e que colocou que sempre antes da gente administrar qualquer fármaco que tivesse ação vasoativa, que deveríamos fazer volume. E ele era muito categórico, né? Tinha que fazer 10 a 20 ml por quilo de volume até 3 vezes. Até 3 vezes. Teoricamente, completar 60 ml por quilo. Mas o interessante é que esse mesmo autor hoje ele acredita numa vertente completamente diferente, só que o nome dele ainda tem sido utilizado para defender essa questão do volume. Então, claro que existem situações que a criança tolera o volume e é até interessante fazer o volume para ela. Mas, como a gente está num hospital que é de referência, um hospital que oscila entre o nível terciário e quaternário, na maioria das vezes, quem que vai chegar para nós? Uma criança extremamente grave ou uma criança que tem comorbidades. E sempre que tem comorbidade, invariavelmente vai ter alguma repercussão renal ou cardíaca. Então, são pacientes que, se tiver que fazer volume, pode até ser feito, porém em alíquotas menores, e num tempo maior. Então, essa história de fazer 10 a 20 ml por quilo em 10 a 20 minutos não existe mais. Então, se precisar, 10 a 20 ml por quilo em 1 ou 2 horas. Mas a gente vai ter muita situação em que, na verdade, nenhuma gota de volume deve ser administrada. Então, literalmente, a gente vai pular essa fase, entre aspas, e já partir
para um fármaco vasoativo. O próprio Surviving Sepsis, ele traz uma série de recomendações sobre a questão do volume. Em nenhum momento ele se posiciona contra o volume. Ele adverte o profissional responsável pelo atendimento de criança. Então, primeira coisa, assim, muita cautela se você não está num serviço que tem uma retaguarda de UTI pediátrica ou de UTI neonatal. Segundo, o tempo todo avaliar se a criança já não chegou com sinais de hipervolemia ou se ela desenvolve hipervolemia durante a administração do volume. Então, às vezes a criança chega, já está com estertoração crepitante, ela já tem uma cardiomegalia significativa, tem hepatomegalia e quando não está em anasarca. E aí qualquer quantidade de volume a mais que ela vai receber vai piorar a condição clínica dela. O extravasamento pulmonar, levando ao edema agudo de pulmão, a hepatomegalia prejudicando o retorno venoso, isso quando não piora a função renal mesmo, porque a gente sabe que existe uma relação direta de hipervolemia com comprometimento da função renal. Então, cada vez mais se cita a estratégia de começar diretamente com um fármaco vasoativo. E é interessante que é um conceito que, se a gente for pensar de modo retrospectivo e histórico, a própria UTI neonatal já tinha esse conceito já. Muitos recém-nascidos prematuros, era bem clássico, né, que não toleram volumes em excesso, porque abre o canal arterial, porque pode prejudicar a hipertensão pulmonar. Então, eram situações em que já começava com o fármaco vasoativo. Então, isso hoje é um conceito que foi transportado tanto para a medicina de adultos quanto para de crianças maiores. E aí eu vejo como é difícil lidar com o volume mesmo, né? Tem toda essa questão inicial da indicação, né, até a gente conseguir estabilizar a criança. Mas a criança grave, como é difícil o gerenciamento do controle do volume, né? Uma vez que ela está internada, a quantidade de suporte medicamentoso que vai precisar de diluição, lavagem de acesso, né? Então tudo isso, de uma certa forma, fechar um balanço, né, igual ali, zerar esse balanço ou deixar ele negativo, acaba sendo um desafio diário, assim. Esse é um questionamento bem importante, né? Porque a gente sempre fica com aquele conceito de qual seria uma diurese mínima para a criança. Então, teoricamente, a gente espera que ela tenha de 1 a 3 ml por quilo por hora, em algumas situações tolerando até 0,5 ml por quilo por hora. Só que se a gente espera 24 horas e calcula quanto de volume que essa criança recebeu, entre tudo isso que foi citado, né? Diluição, medicação contínua, eventualmente um hemocomponente, enfim, tudo que entra no intravascular dela, para que ela consiga dar conta de tudo isso que a gente prescreve, ela teria que ter uma diurese de 5 ml por hora. Então, para ter uma ideia do que o quanto a gente administra, é uma quantidade muito grande. Sem contar que tem água endógena, que é produzida pelo metabolismo normal. Os nossos bebês, na maior parte das vezes que estão em ventilação mecânica, precisam da unidade de termo-umidificação, então Sim. É volume que é dado. O prematuro que tem uma incubadora que tem umidificação, então assim, o volume que a gente administra é muito grande. Então, se a gente realmente fosse buscar esse 1 a 3 ml quilo por hora, uma parcela significativa das nossas crianças ficariam em anasarca, como de fato ficam, né? E isso junta ainda com um evento muito desfavorável, que é a criança que tem uma doença grave. Alguns exemplos, né? Sepsis com disfunção orgânica, pós-operatório de grandes cirurgias, politraumatismos, doenças metabólicas como cetoacidose, né? Ou mesmo distúrbios da glicemia, do cálcio. Existe uma tendência do nosso organismo de passar por uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Então, ela naturalmente, o organismo entende que ele precisa reter água para poder manter o tônus vascular. Então, ela já vai ter pouca diurese mesmo. E se a gente contribui, entre aspas, para isso, em poucas horas a gente vai ter uma criança em anasarca. E a anasarca é a ponta do iceberg, né? Sim. Porque o edema que a gente vê, ele não representa o que existe internamente. No leito vascular pulmonar, com chance de edema agudo de pulmão, nas disfunções hepáticas, esplênicas causadas pelo edema e renal também. Você, Arnildo, né? Pensando em indicações de volume, o que você avalia para falar, não, essa criança ela precisa de volume? Alguns são bem clássicos, mas quais são os pontos que você pondera? Falando, essa criança, a indicação inicial dela é volume. Se a gente estivesse num cenário ideal, poderíamos dizer assim que todas elas teriam um acesso já central, assim que entra na UTI,
para a gente poder quantificar a pressão venosa central. Claro que a PVC atualmente ela é vista até com ressalvas, porque existem muitas situações que atrapalham a mensuração da PVC, como a própria ventilação mecânica. Sem a gente usar nenhuma variável objetiva, né? Talvez a principal criança que seja candidata a receber volume é aquela que perdeu volume. Seja de origem gastrointestinal, a gente quase não vê, mas eventualmente uma criança com choque hipovolêmico decorrente de uma doença diarreica aguda. A gente não vê aqui, né? Mas não, isso, exatamente, né? Quando a gente pega relatos, por exemplo, de periódicos que estudam populações africanas ou no sudeste da Ásia, ainda existe bastante, né? Até surto de cólera a gente tem. Uhum. Ou aquela criança que passou por um pós-operatório de cirurgia gastrointestinal com grandes ressecções intestinais. Essa eventualmente vai precisar de volume, até porque uma boa parte do volume a gente não enxerga, porque ele está sendo perdido dentro da alça, ele está sendo coletado no peritônio, né, o que a gente chama vulgarmente de perda para terceiro espaço. Mas hoje, dentro de um conceito que tem sido herdado da população de adultos, se fala muito do ecocardiograma funcional à beira-leito. Então, algumas medidas na cava inferior, no diâmetro sistólico do ventrículo direito, consegue estimar se esse organismo precisa mesmo de reposição hídrica. Porque o que acontece de modo geral no choque é uma má distribuição. A água está lá, o volume está lá, mas ele está no lugar errado. Então, às vezes, ele já está todo extravasado e tudo que a gente fizer a partir daquele momento vai extravasar mais ainda. Então, hoje se cita muito de você indicar volume e de titular a quantidade de volume fazendo o ecocardiograma funcional à beira-leito, principalmente usando alguns índices que são calculados na veia cava inferior ou no ventrículo direito. E pensando essas questões de monitorização, né? Isso teria que ter, né, essa viabilidade tecnológica, coisas que muitas vezes a gente não tem ali de antemão. Considerando assim, não para volume, né, mas para definição também de choque, o quanto que os sinais vitais eles são essenciais, né? Não é à toa que a gente chama de sinais vitais, né? E uma das dúvidas que eu vejo que muitos têm é em que momento a gente considera a pressão arterial sistólica, né, para definição ali de fato do choque compensado para o choque descompensado, a partir de que momento aí a gente segue como parâmetro, né, da pressão arterial média, ou seja, aquele momento que a criança já passa a receber um fármaco vasoativo, a gente vai tendo uma PAM-alvo. Como que você enxerga esses parâmetros no dia a dia, né? Não para reposição, mas digo também para definições de choque e controle aí da pressão arterial. É outro ponto bem importante. A pressão sistólica é a pressão de salvamento. Então, é aquela que a gente tem que avaliar na hora mais crítica da criança. Normalmente é o parâmetro que é usado na chamada hora ouro, né, que corresponde às primeiras 4 ou 6 horas de admissão da criança, que pode ser a nível de pronto atendimento ou mesmo dentro da UTI, eventualmente. Ela traduz muito a repressão do intravascular. Então, ela vai dizer para nós se aquele intravascular ele está completo, se ele está numa quantidade satisfatória. Tanto é que o próprio Paus recomenda que a gente acompanhe a pressão arterial sistólica inicialmente na avaliação da criança, né, para definir se ela tem não só indicação de volume, mas às vezes até de indicação de fármaco vasoativo mesmo. A pressão arterial média ela já vai levar em consideração a pressão arterial diastólica também. E aí dentro da UTI é importante. Porque ao o peso é grande, né? A pressão diastólica, o peso é grande, né? Na pressão arterial média. É como se a gente tivesse que dizer assim, eu avalio a repressão e a capacidade do intravascular pela pressão arterial sistólica, mas o tônus vascular eu preciso da pressão arterial diastólica também. Porque é durante o relaxamento. Então a gente precisa saber o quanto que existe de tônus nesse intravascular. Então, por isso que a pressão arterial diastólica ela é significativa. Então, como você disse, né, a pressão arterial média precisa da pressão arterial diastólica de maneira dobrada, né, para poder ser calculada. Então, assim, digamos que na pré-admissão, ou mesmo até a estabilização inicial, pressão arterial sistólica, é ela que manda. Na manutenção, na reperfusão, no controle da disfunção de órgãos e tecidos, aí a pressão arterial média ela é mais significativa. Isso é importante ter esse conhecimento porque determinados fármacos eles atuam predominantemente sobre a pressão arterial sistólica e outros atuam sobre as duas, melhorando o quê? A pressão arterial média.
E a pressão arterial sistólica, sinais vitais em criança é meio ingrato, né? Porque de acordo com a faixa etária, a gente vai ter aí subdivisões. Mas uma dica para quem às vezes não está habituado, tem aquela definição para crianças de 1 a 10 anos, quando a gente considera uma nota de corte de hipotensão, é 70 mais 2 vezes a idade da criança, né? Isso. Então a gente consegue ter uma ideia ali se aquela criança está com uma hipotensão sistólica ou não, né? O que a gente quer é conseguir intervir a ponto que não chegue numa hipotensão, que a recuperação acaba sendo muito melhor, então a gente agir de uma forma preventiva, né? Mas uma vez que eu tenho esse parâmetro, eu estabeleço que a criança realmente ela está hipotensa, é um sinal de urgência ali, para a gente conseguir ajustar e recuperar ela, porque uma vez que ela está hipotensa, esse processo de recuperação ele não é fácil, né? Ele é mais difícil. E quem não tem, às vezes, eu não tenho como ter a medição da pressão arterial média pelo meu monitor. Eu não tenho um monitor lá, mas é uma fórmula matemática. Se eu não estou enganado, eu acho que uma das fórmulas para a gente calcular a pressão arterial média, eu acho que a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3, né? Então, já teve situações da gente não ter um monitor ali para a gente conseguir fazer a medição, então a gente faz o cálculo ali na hora para ter uma ideia daquela pressão arterial média, né? E um hábito que o Arnildo tem, que eu acho muito legal, e isso a unidade acabou incorporando de uma certa forma, a partir do momento que é prescrito esse controle, esse fármaco vasoativo, deixar sempre a pressão arterial média alvo para aquela criança, o que facilita muito a equipe falar a mesma língua, né? Isso é importante, até para a gente poder dosar, primeiro, entender o nível de refratariedade. Então, assim, às vezes a gente está aumentando uma determinada infusão, uma determinada dose, e não está chegando na pressão arterial alvo. Ou ao contrário, já está com uma determinada medicação e a pressão arterial alvo já ficou para trás. Então é aquele momento que eu decido começar a reduzir. Porque diferente de outras épocas em que se tolerava um pouco do que sobrava, né? Então se tolerava que o débito cardíaco fosse mais alto, que a frequência cardíaca fosse mais alta, que a pressão arterial fosse mais alta. A tendência é tudo normal, né? Então normalidade da frequência, da pressão arterial, do tempo de perfusão tecidual. Então, por isso que é importante tentar estimar. E cada faixa etária vai ter a sua pressão arterial média alvo. Se a gente compara, por exemplo, um recém-nascido prematuro, muitas vezes a pressão arterial média alvo dele é algo de 30 a 35. Quando a gente até menor, né? Se pegar os extremos, isso, que é igual à idade gestacional, né? Isso. De 24 semanas, por exemplo, tem uma pressão arterial média que é bem mais baixa. Aí comparado com uma criança, por exemplo, de 10 anos, que a gente já vai querer que ele tenha uma pressão arterial média semelhante à de um adulto, né, perto de 70. Então, por isso que é importante trabalhar com os valores. Sempre se certificar da medida correta, né, da pressão arterial, principalmente quando a gente está usando métodos não invasivos. Tamanho dos manguitos, isso, calibração do monitor, né? Que é um problema, né? Porque a criança ela tem muitos tamanhos, né? Nós já pontuamos aqui antes que a gente já teve crianças de 700, 600 gramas e já tivemos crianças com mais de 100 quilos. Então, tem que ter uma variabilidade grande de manguitos também. Sim. A gente sempre fala, tem que ter diferentes tamanhos de lâmina de laringoscópio, diferentes tamanhos de tubo endotraqueal, mas tem que ter diferentes tamanhos de manguito também. Configuração do monitor, né? Isso mesmo, bem lembrado. Porque a pressão de insuflação vai depender disso. O monitor, para quem não tem o hábito, que não trabalha em UTI, mas a gente tem a opção dele ser neonatal, pediátrico, né, ou adulto, e isso vai mostrar o quanto que ele vai insuflar ali, né? Então tem que estar a configuração de acordo com o tamanho da criança. E quando coloca o neonatal, não necessariamente ele está no período neonatal, né? Tem a questão do tamanho da criança pode variar muito. Sim. Às vezes é uma criança pequenininha, com um porte de um bebê, mas é uma criança em idade cronológica mais velha. Mas eu tenho que configurar conforme o tamanho da criança real, né? Tanto é que muita gente até orienta a manter a configuração neonatal até 3 quilos. Tem criança, por exemplo, que está com 6 meses de idade e não pesa 3 quilos ainda. E que não tem problema manter a configuração de neonatal. O que não pode é deixar a criança maior com configuração de manguito neonatal, porque daí ele vai insuflar tanto e a gente vai ter uma tendência de reconhecer uma hipertensão que não existe. Uhum. Porque ele precisou insuflar tanto na pressão dele para chegar na pressão arterial sistólica que ele se confunde daí, né, em termos de monitorização. E
pensando assim, operacionalmente, tá? A criança, ela realmente está em choque hipotensivo, né? Tem uma pressão baixa. Inicialmente, vamos supor que não tem vaga de UTI, o que ultimamente na nossa realidade tem sido bem frequente, né? Os leitos sempre muito lotados e ela começa, enfim, a ter essa queda importante da pressão arterial. Existe um passo a passo? Eu sei como a gente já faz, né? Mas como que você enxerga essa progressão? O que indicar primeiro? O que levar em consideração? Qual medicamento, qual fármaco vasoativo escolher de acordo com a condição clínica? Que receita que você poderia dar para ajudar quem conduz essas crianças, por exemplo, no pronto atendimento, até ter uma retaguarda de terapia intensiva? Eu percebo que as principais entidades, né, como a American Heart Association, ou mesmo o Colégio Americano de Cirurgiões, a Academia Americana de Pediatria e agora também a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem abraçado muito a ideia de facilitar mesmo a nossa vida. Então, cada vez menos a gente tem múltiplas escolhas em determinados momentos. Sim, drogas que são ditas como de primeira linha. Então, a gente chegou naquela conclusão que o fármaco com característica vasoativa ele precisa ser prescrito. Então, eu já descartei a necessidade do volume, ou eu fiz o volume que precisava, então eu vou começar a correr atrás do choque. Não tem jeito. A primeira regra é melhorar a pressão arterial. Não se faz mais nada sem que a gente melhore a pressão arterial. Tanto é que aquela ansiedade de eventualmente ver a perfusão periférica melhor, tem que aguardar, né? Porque a perfusão periférica, né, o tempo de enchimento capilar, ele vai melhorar à medida em que eu tiver pressão arterial normal. Porque assim, vasodilatação, o choque já faz. Se a gente usar uma droga vasodilatadora em momento precoce, a gente vai estar contribuindo com o choque, vai estar facilitando o choque. Então a gente precisa ter pressão arterial normal. E para isso, hoje, a droga de primeira escolha, na maior parte das vezes, é a noradrenalina. Isso vale para recém-nascidos, para crianças maiores, para lactentes e para adultos. Então, digamos assim, é a nossa realidade atual, mas não é porque a gente faz assim, é porque existem evidências, né, que suportam essa indicação. É a noradrenalina, a droga de primeira escolha, ou também chamada de norepinefrina. Ela também é importante em situações como o trauma de crânio. Por que ela é tão importante, né? Como mencionamos agora há pouco, existe uma diferença importante entre a noradrenalina e a adrenalina. A adrenalina ela tem uma atuação em receptores diferentes. Além de atuar nos receptores alfa, alfa 1 e alfa 2, ela atua também nos receptores beta. Então ela tem uma capacidade vasodilatadora, digamos assim, ainda que não seja o principal efeito dela. Só que isso faz com que ela consiga aumentar principalmente a pressão arterial sistólica. Tanto é que quando a gente vê uma criança que está usando adrenalina contínua, o que a gente nota com facilidade? Aquele pulso bem cheio, porque a sistólica está lá em cima, a diastólica não está tão alta, então o diferencial de pulso ali fica evidente. A NOR ela já atua nas duas pressões arteriais. Eu sempre digo que a NOR é um dos fármacos mais simples que existe. Se existe um fármaco com visão limitada nessa vida, é a noradrenalina, porque ela só enxerga receptor alfa. Tudo bem, em modelos animais, no modelo teórico, ela tem uma ação sobre beta 1 também, mas não é tão valorizada e não é tão assim evidente. Então é aquela droga simples que nasceu para fazer uma única coisa na vida, que é atuar nos receptores alfa. Ah, mas faz bem, né? E faz bem. Faz rápido, faz bem, aumentando pressão arterial sistólica e diastólica. Uhum. Então, a pressão arterial média ela é atingida mais rapidamente com a noradrenalina. Então, numa criança com sepse grave, é importante ter pressão arterial média normal mais rápido. Numa criança com trauma de crânio, precisa de ter pressão de perfusão cerebral. Então, são medicamentos que não atravessam barreira hematoencefálica, né? Tanto é que a concentração delas nem existe, né? O cérebro, o sistema nervoso central, o espaço licórico, ele é independente, né? Tanto é que até as regras do metabolismo lá dentro se invertem, né? É um mundo à parte, digamos assim. Então a gente precisa de atuar externamente. Então precisa manter a pressão de perfusão dos órgãos. E a gente consegue isso mais rapidamente com a NOR. Quando a gente fala em sepse, né?
aí é uma das dúvidas que sempre existiu, né? Quem que é melhor, a noradrenalina ou a adrenalina? Não dá para responder defendendo uma nem outra. Então, teoricamente, quem começa com a nor está certo, quem começa com a adrenalina está certo também. Por quê? O objetivo é alcançar pressão arterial. Então, como as duas têm a mesma capacidade para melhorar a pressão arterial, na sepse especificamente, ainda não há uma evidência que suporte que uma seja melhor do que a outra. Mas é tudo muito dinâmico, né? Então, assim, é algo que talvez no futuro a gente consiga defender uma delas. Mas atualmente elas estão no mesmo nível na criança com sepse grave ou com sepse com disfunção orgânica e choque séptico. Agora, o fato é claro, e aí as evidências sobram. Tanto uma quanto a outra são melhores que a dopa. Então, isso fez com que a dopamina, ela, coitada, fosse realmente subjugada para um terreno onde ela não... E é um medicamento ainda muito utilizado, né? Porque eu falo isso porque toda vez que nós nos posicionamos, né, nossa rede social, quem não conhece, a gente tem um Instagram, né? Falamos bastante coisa de terapia intensiva lá. E aí um dos assuntos que a gente já falou bastante é sobre fármacos vasoativos. Inclusive, logo quando a gente abriu o Instagram, a gente fez uma série de várias coisas, e uma das séries é de fármacos vasoativos, que tem no destaque, o Arnildo foi poético e nomeou até cada medicamento, né? Foi muito bom, vale a pena vocês procurarem lá. E aí, toda vez que a gente se posiciona com relação a isso, a questão da dopa, ela vem muito forte ainda, né? E eu não sei se realmente alguns serviços adotam ainda como carro-chefe inicial, ou se é embasado em algum trabalho de grande evidência que a gente não conheça, né? Mas, assim, todas as pesquisas que a gente vai e reforça, a gente vê a dopa sendo jogada para escanteio, e não é de agora, né? Já faz um tempo isso. Ela foi perdendo importância ao longo dos anos, né? Dizem que a gente nunca pode negar os pecados que cometeu. Eu já usei dopamina já. Na minha residência, a gente ainda usava dopamina. Desse mesmo artigo que eu comentei agora há pouco do professor Carcilo, ele ainda tinha lá no fluxograma de tratamento do choque, a primeira droga a ser prescrita era a dopamina. Então você tinha uma situação de choque refratário a volume. A criança já tinha recebido um monte de volume, aí colocava a dopamina. Se não respondesse, choque refratário a dopamina. Então ia perdendo-se tempo, né, para conseguir realmente melhorar a pressão arterial da criança. Só que assim, se a gente for pensar, é uma droga polivalente? Sem dúvida é um fármaco polivalente. Mas daí a gente pensa o seguinte, né? A ação dela sobre receptores dopaminérgicos. Isso ficou lá nos anos 80. Então não se fala mais droga ou se fala mais em dopamina com ação renal, com ação para vasodilatação renal. Porque o que adianta eu fazer vasodilatação renal se eu não tenho pressão arterial sistêmica? Não adianta, não vai ter perfusão renal do mesmo jeito. Então, doses baixas de dopamina caiu por terra. Aí tudo bem, dose intermediária. Então ela vai atuar sobre receptores beta 1, um pouco sobre beta 2. Mas isso outros fármacos também fazem. A adrenalina faz isso, a dobutamina faz isso, com a diferença de que não induz tanto ao consumo de oxigênio pelo miocárdio quanto a dopamina promove. Então ela tornou-se inferior. Aí quando fala em dose alta de dopamina que vai atuar em receptores alfa, aí vira covardia, né? Porque ela vai ter que enfrentar a NOR. E aí para a NOR não tem para ela, né? Com relação à ação sobre receptores alfa, não tem uma droga que tenha o mesmo alcance, a mesma potência sobre esses receptores que a noradrenalina. E por que a dopa é muito vista em uso em recém-nascido? Talvez pelo histórico, né? Então, historicamente, ela ainda é hoje a droga, insisto em falar droga, né? O fármaco mais utilizado no período neonatal. Mas por quê? Porque a NOR chegou depois. Né? Os outros fármacos chegaram depois. Mesmo a vasopressina, né, que apesar de não ser uma catecolamina, ela chegou depois. Uhum. Então existe um período de transição. Por outro lado, eu vejo também, né, como nós até comentamos antes, quando eu fiz residência, isso há 20 anos atrás, a gente era muito próximo da sistemática da UTI neonatal. Então a gente tinha até condutas parecidas. Uhum. Com o tempo, a UTI pediátrica se aproximou muito da UTI de adultos, o que eu achei que foi ótimo. Porque os melhores trabalhos, com os melhores resultados, os com maior
poder ali de conclusão, né, robustos mesmo, vem da medicina de adultos. Pela quantidade também, né? Só de ver o nosso hospital, são quantas UTIs de adulto, por exemplo, lá no... 26 e assim, com espaço, né, para ter 7. É, espaço, né, para ter 7. E a população de pesquisa é muito maior, né? Os grandes trabalhos de UTI em adulto são de milhares, dezenas de milhares de populações, né? Então, aí a gente pôde perceber isso. Mas, por outro lado, quando a gente recorre à literatura internacional, e tem muitos periódicos que trazem muitos artigos sobre recém-nascidos, a gente tem visto cada vez mais a NOR sendo indicada também como medicamento de primeira escolha. Isso foi até interessante, né? Porque tanto o PAUS quanto o Surviving, que são duas fontes muito importantes para o nosso dia a dia, eles mudaram um pouco o conceito. Antigamente eles falavam que aquelas recomendações elas valeriam a partir de 1 mês de idade. Então, assim, não usar as nossas recomendações para recém-nascidos. Hoje não. Eles falam assim, existem sim recomendações específicas de recém-nascidos, nós vamos respeitar, mas essas recomendações que a gente está trazendo aqui também podem ser utilizadas para recém-nascidos. Então, eles aceitam que a gente adote as mesmas recomendações de crianças maiores para recém-nascidos. É claro que o recém-nascido ele tem densidade de receptores diferentes, ele tem quantidade de receptores diferentes, então a gente tem que tomar cuidado com dose. Dose, velocidade de infusão, porque provavelmente a gente vai atingir o nosso alvo terapêutico mais rápido em recém-nascidos, principalmente se ele for prematuro. Por outro lado, a gente pode chegar mais rápido na refratariedade, porque daí o esgotamento dos receptores acaba acontecendo mais rápido também. Então, na verdade, assim, é o mesmo organismo, né? A gente usa muito o conceito, né, da idade corrigida, né? Mas, assim, uma vez que a criança nasce, respira, a circulação dela, ela vai ser igual, né, de uma criança maior. Então, a adaptação dela ao meio externo é a mesma coisa. Mas a gente ainda percebe assim, que ainda existe, não vou dizer resistência, mas uma certa preferência pela dopamina em alguns centros, né? Porém, assim, cada vez mais aparecem evidências robustas de qualidade do uso da noradrenalina como primeira escolha em recém-nascidos com hipotensão arterial. E pensando num conceito que você já trouxe, claro que é de acordo com condição clínica, no caso, né, criança está hipotensa, precisando aumentar a pressão arterial, aí tem como primeira escolha aí a NOR. Até onde ir com ela? Qual é o momento em que a gente opta? A gente sabe que na literatura tem uma variação, né, de dose, em que momento que aqui a gente adota para adotar uma associação medicamentosa, né? O que você considera de refratário? Né? Que conceito que é esse que você traz para a população que está ouvindo a gente aqui? Esse é um conceito que a gente foi meio que como um camaleão ao longo desses anos mais recentes, né? Não vou dizer os últimos anos, não parece que não vai ter outros anos, né? Mas nesses anos mais recentes. Se essa pergunta fosse feita há uns 20, 15 anos atrás, a gente tinha como regra assim, esperar chegar, por exemplo, com NOR de 1 micrograma por quilo por minuto. E a adrenalina normalmente de 0,5 microgramas por quilo por minuto. Aí pouco depois a gente dividiu pela metade esse limite de tolerância. E se a gente for ver na literatura, a maior parte dos autores ele cita 0,5 microgramas por quilo por minuto como um critério de refratariedade. Porém, existem alguns estudos canadenses, e o Canadá é um polo muito forte da medicina intensiva pediátrica, que, por exemplo, a criança que está usando NOR, ela está com 0,3 microgramas por quilo por minuto de NOR, eles já consideram refratário e já indicam um ECMO para a criança, né, com doses bem baixas de NOR. Então, a gente optou por tolerar menos, né? Então, atualmente, qual é o critério para eu dizer que é um choque refratário? Ele chegou a 0,3 microgramas por quilo por minuto de noradrenalina e ainda continua hipotenso. Eu posso continuar aumentando a NOR? Posso, mas daí é o momento que a gente vai associar um outro fármaco. Então, por que mudou esse conceito da tolerância? Para a gente não esperar muito. Eu sempre digo que a gente tem um timing. E às vezes a gente esperar para tomar determinadas medidas depois, esse depois pode não ser um tempo suficiente para a sobrevida da criança. Então, quando a gente tem uma criança que está no limite ali da vida, no limite dos sinais vitais, tem que lançar mão de todos os recursos que estão ao nosso alcance.
A gente não tem ECMO, tudo bem. A gente não tem óxido nítrico, tudo bem. Mas a gente tem outras condições que não tenham talvez a mesma efetividade, mas que terão eficácia parecida. E aí pensando, né, a questão da dose, das vazões, uma coisa que acho que é um conceito que eu acho que é interessante falar, nós não utilizamos dose de solução padrão. Tem hospitais que utilizam solução padrão, tantos de soro fisiológico, glicosado, tantos de medicação, mas aqui a questão da individualização, o que a gente considera importante, principalmente para os bebês, né? As crianças pequenas, porque uma vez que eu tenho o medicamento com a solução ali padronizada, dependendo da dose, aquilo vai representar uma vazão muito grande para aquele bebê que, né, ou criança menor que tem uma restrição hídrica mais importante, né? Hoje a gente começa a falar, talvez, numa padronização de soluções para analgesia ou sedação, mas dificilmente a gente vai conseguir padronizar soluções para suporte hemodinâmico. Exatamente por essa grande variabilidade do peso. Na população de adulto, uma ampola ou 2 ampolas de noradrenalina diluída em 100 ml de soro fisiológico é possível, por meio de diferentes velocidades de infusão, chegar na dose que você precisa. Mas tem criança pequena, por exemplo, que a gente vai calcular a NOR e dá 0,5 ml. Então, 2 ampolas são 8 ml, são 16 vezes a quantidade em volume. Então, a consequência seria exatamente isso que você citou, né, de um volume maior para uma criança pequena, ou, eventualmente, o desperdício de medicação, né? Que daí vai ser uma velocidade de infusão pequena por uma grande solução que foi preparada. Então, talvez seja uma das poucas medicações ou grupo de medicamentos que não consegue mesmo padronizar soluções. Até porque elas têm características muito específicas, né? Algumas são diluídas com determinado tipo de solvente, outras com outros tipos, né? Então a gente acaba tendo que somar muitas vezes. Então aí tem que controlar mesmo o volume inicialmente, né? E a questão da administração é um capítulo à parte, né? As técnicas de administração. Então depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a importância de evitar o desperdício também. Se você tiver a bomba de seringa, é tão bom, né? Porque às vezes é um volume tão pequeno ali e que você consegue dar esse volume por 24 horas, uma bomba de seringa que você não precisa dobrar a dose, né? Quem trabalha com neo já deve ter, né, vivenciado, ter que dobrar a dose, triplicar a dose só para preencher aquele equipo, para conseguir dar conta. Enfim, capítulos à parte, né? Vamos refocar. Fez a NOR, deu esse índice de refratariedade, né? E a partir daí você associa a vasopressina. Então, assim, se eu tivesse que escolher uma droga que eu sou fã, eu escolheria a vasopressina, né? Porque, assim, é um fármaco, como nós colocamos no início, né? A gente tem o hormônio antidiurético dentro do nosso organismo. Então, ela não é uma catecolamina, ela não é uma mina vasoativa. Ela é um hormônio antidiurético. E o que acontece? Inicialmente, numa situação de choque, o nosso corpo, seja adulto, criança, recém-nascido, ele vai lançar mão do hormônio antidiurético. Não tem jeito, a nossa tendência sempre o nosso corpo é perfeito. A gente tenta imitar a perfeição durante o tratamento. Por isso que o tratamento intensivo é tão difícil, porque a gente tenta imitar a perfeição. Nunca vai ser igual. Mas numa situação de choque, com a queda da pressão arterial, o organismo entende que ele precisa segurar líquido, ele precisa segurar água. Então isso vai ajudar a manter a pressão de perfusão dos órgãos e tecidos. Só que é um hormônio que esgota rapidamente. E esse rapidamente, dependendo da idade da criança, são algumas horas. Então, em poucas horas, ela já não tem mais o ADH, o hormônio antidiurético. Então, a gente tem que artificialmente fazer a função dele, usando, então, a vasopressina, que vai atuar nos receptores que são denominados de V1, V2 e V3, que basicamente tem no sistema nervoso central. Então, ela sim é uma droga que pode atuar no sistema nervoso central, no endotélio vascular e nos rins. Tanto é que quando se compara, por exemplo, a eficácia sobre a perfusão renal, de todas elas, a que tem melhor é a vasopressina. Então é um tipo de fármaco que é muito interessante, não é de longa data que a gente usa, faz pouco tempo que a gente incorporamos no nosso dia a dia. Então chegou a 0,3 microgramas quilo por minuto de noradrenalina e a criança continua hipotensa. Por mais que a gente continue a aumentar a NOR, então aí é associada a vasopressina.
E a vasopressina ela tem um intervalo de dose muito curto, é de 0,06 unidades quilo-hora até 0,12 unidades por quilo por hora. Doses acima de 0,12 não são indicadas. Não é porque vai aumentar o efeito de vasoconstrição que ela causa, mas porque vai ocupar rapidamente os receptores. Então, esse talvez seja o único ponto desfavorável dela, porque rapidamente ela vai ocupar os receptores. Tanto é que muitos modelos animais, eles questionam a eficácia do fármaco após 48 horas de uso. Então, não dá para perder tempo. Se a gente tem uma droga que é potente, que é eficaz, porém com uma eficácia de curta duração, não dá para esperar. E o quanto que espera? Por exemplo, né, a gente já tentou a NOR, não deu certo, entra com a vasopressina e aí a coisa continua não indo bem para a criança. E aí? Uma das discussões que a gente mais tem hoje em dia é o quanto esperar para associar o corticoide. Uhum. E aí o corticoide é outra sazonalidade. Não tem jeito, fazendo algo que a gente faz há muito tempo, a gente se recorda, né? Sem saudosismo nenhum, mas a gente se recorda de outras recomendações. Já teve momentos da gente usar doses altas de corticoide, 50 mg por quilo de hidrocortisona, dose única. Aí depois passou-se a utilizar doses intermitentes elevadas. E atualmente a gente chegou na dose contínua. Então, se for analisar a eficácia, provavelmente é muito parecido a dose intermitente da hidrocortisona com a dose contínua. Mas a dose contínua ela tem como objetivo ser um pouco acima do fisiológico. Por isso que a gente usa 200 mg por metro quadrado dia. É uma dose respeitável ainda, mas muito diferente de doses mais altas que a gente usava anteriormente. E por que a hidrocortisona e não os outros corticoides? Porque de todos eles é a que tem melhor ação mineralocorticoide. Se não tiver ela, usa o que tem. Então, assim, a gente que vive num país que por natureza é um país pobre, e tem muitos serviços por aí que não tem todas as medicações que a gente tem disponível, usa o que tem. Uhum. Então, assim, hoje a gente está com uma tendência chegou a 0,3 microgramas por quilo por minuto de NOR. Está grave. A pressão arterial não recupera, prescreve vasopressina e prescreve já a hidrocortisona. Eu acho até interessante, né, a gente falar um pouco da hidrocortisona, porque assim, a disfunção adrenal ela é fato. E antes existia uma metodologia que a gente usava para fazer o diagnóstico de disfunção adrenal ou de suprarrenal. Inclusive foi o objeto de dissertação do meu mestrado, né? A gente separou as crianças com sepse, coletava o cortisol basal, administrava uma dose bem baixinha de ACTH de 1 micrograma e depois de 1 hora dosava o cortisol novamente. Então a resposta entre a dose basal e a dose após estímulo é que dava para nós esse diagnóstico de insuficiência adrenal. Só que se a gente for fazer isso ainda hoje, isso vai consumir horas de coleta de exames, de aguardo pelo resultado. Então, quando a criança está com choque refratário, parte-se do princípio que ela já tem a disfunção adrenal. Então, está na hora da gente começar a substituir a função da adrenal também. Então, percebe o quanto que é rico, né? Porque, assim, a gente não usa dopamina, mas a dopamina está lá dentro. A gente só precisa fazer com que a NOR chegue mais rápido na fenda sináptica, nas junções endoteliais. Então, a gente substitui a NOR por uma noradrenalina exógena. A gente substitui a adrenalina por uma adrenalina exógena. Uhum. A gente substitui o ADH pela vasopressina. E a gente substitui o cortisol pela hidrocortisona. E apesar do corticoide ter toda aquela associação com retenção hídrica, hiperglicemia e aumento de pressão arterial, não é essa a função dele no choque. A função dele no choque, e que ainda é desconhecido por uma parcela dos próprios prescritores, né, da hidrocortisona, é melhorar a sensibilidade dos receptores adrenérgicos. Então ela vai fazer com que a noradrenalina, que a adrenalina, ligue-se mais rápido ao seu receptor. Potencializar, né? Potencializar. O efeito que já tem ali, né? E mantendo uma ligação por mais tempo.
Porque todos os receptores vão passar cedo ou tarde pelo fenômeno do down regulation, que ele fica ligado por tanto tempo que ele se solta e ele não permite, num curto espaço de tempo, uma nova ligação. Então, a hidrocortisona facilita a ligação das drogas adrenérgicas com seus receptores e mantém essa afinidade por mais tempo. Sim. Enquanto isso, a vasopressina corre por fora, porque ela não é uma droga adrenérgica. Cada um atuando no seu canto, exatamente, né? Se a gente vasopressina em receptor alfa. Ela assim, ela não vai atuar especificamente. Ela tem uma ação vasoconstritora também, mas aí quem cumpre essa função é a NOR. Só sabe fazer isso na vida, né? Então, assim, se ela não fizer isso, ela não vai fazer mais nada. Então, é bem específico. É específico. Então, se a gente... Só para deixar claro, né? Porque são receptores diferentes, né? Então, quais são as drogas que são realmente adrenérgicas, que vão se ligar nos receptores adrenérgicos? Dopamina, adrenalina e noradrenalina. A vasopressina, ela é um hormônio, então ela vai se ligar nos receptores V1 até V3, né, que tem outros locais. É quase como uma terapia cardiovascular ou hemodinâmica multimodal, cada um atuando no seu receptor específico. E a adrenalina entra onde nisso tudo? A adrenalina é via final, né? Então, assim, tudo no final vira adrenalina, né? Então, assim, ela talvez seja a maior participante de todo o nosso metabolismo, todo o nosso sistema nervoso autonômico, né, autônomo. Então, ela que vai regular todo o nosso mecanismo de vasopressor, de tônus vascular. Só que existem diferentes características da adrenalina endógena para a adrenalina exógena. Então, existem, inclusive, locais diferentes de ação. Né? Mas ela é, digamos assim, é a estrela do nosso sistema nervoso autônomo, é a adrenalina. Que é o que a gente segue esse escalonamento, né? Vamos dizer assim, NOR, aí chega num limite, já vai associando a vasopressina com corticoide, vê que a coisa não tá boa, né? E frequentemente a gente tem que usar a adrenalina junto, né? Exatamente. Porque assim, o que acontece, né? Então já está a criança está com NOR, está levando a dose, está com vasopressina, que já está na dose máxima. E um detalhe, a nossa preferência sempre é começar a vasopressina pela sua dose máxima, porque o objetivo não é ficar tentando. Começa no que é mais potente. Quando já chega nela, porque a coisa não está boa. Exatamente. Né? Criança que precisou de vasopressina não está bem. Então vai precisar assim, de começar com a dose mais alta. E além disso, a gente percebe que ela apresenta sinais de baixo débito. Então ela já está com tudo isso, a pressão não está tão boa ainda, daí começa a ter a perfusão periférica comprometida, começa a ficar mais taquicárdica, o fígado vai aumentando o extravasamento capilar pulmonar. Então aí às vezes a gente tem que usar alguma opção que seja inotrópica. E pode parecer estranho, mas a única droga que é inotrópica raiz é a adrenalina. Então ela, claro, numa dose mais baixa. Então a gente usa doses baixas de 0,05 até no máximo 0,2 microgramas por quilo por minuto para que ela atue sobre os receptores beta. É uma droga que atua sobre alfa-1 também, principalmente em doses acima de 0,2 microgramas por quilo por minuto, mas até chegar nessa dose de 0,2 ela vai atuar também sobre os receptores beta-1. Então, num cenário que a criança tem baixo débito, tem sinal de disfunção cardíaca e a pressão ainda não chegou onde a gente precisa, aí entra junto a adrenalina. Mas tem que ser dose baixa. Porque a adrenalina em dose mais alta, aí vai disputar receptor com a NOR. Com a NOR. É complexo, né? E claro, complexo bonito, né? Complexo. Aí se junta tudo isso com uma criança cardiopata, né? Aí entra um processo diferenciado de condução, né? E assim, não tem jeito, né? São muitos fatores que vão levar à disfunção sistólica. Então, cedo ou tarde, essa criança ela vai ter disfunção sistólica. Eu sempre digo assim que na sepse, por exemplo, no choque séptico, nós somos reféns do nosso próprio organismo. Porque a gente não está muitas vezes sofrendo pela infecção que a gente adquiriu. A infecção foi o gatilho, né? As endotoxinas liberadas pelas bactérias dispararam o processo, mas o organismo ele se torna vítima dele mesmo. Sim. São as citocinas inflamatórias, as interleucinas, principalmente tipo 2 e 6, o fator de necrose tumoral alfa, eles é que vão levar a toda a disfunção orgânica. E eles são depressores da função cardíaca. Então, cedo ou tarde,
a disfunção sistólica, a disfunção cardíaca vai aparecer. Se tiver naquela fase que a pressão está boa, a nossa vida fica um pouquinho mais fácil, né? Porque daí a gente vai poder usar os chamados inodilatadores, né? Então, se a gente tem um inotrópico raiz, que é a adrenalina, nós temos os inodilatadores, que é a dobutamina, que também é uma droga adrenérgica, né? Porque vai agir em receptor adrenérgico, e a milrinona, que são os chamados inodilatadores, que são medicamentos vasodilatadores e que têm ação inotrópica. Muito as crianças com hipertensão pulmonar, né? Faz uma diferença muito grande, né? Isso, inclusive, mudou até o tratamento a partir do uso da milrinona. E até interessante a gente abrir um parênteses para falar um pouco da milrinona. Não é um fármaco novo. Há muitos anos atrás se usava anrinona, mas a anrinona tinha muita associação com alteração plaquetária. Além dela levar à plaquetopenia, ela promovia uma disfunção plaquetária. Às vezes a plaqueta era boa, mas não aderia. Então, assim, aumentava o risco de sangramento. Aí a milrinona, que é o que a gente conhece como Primacor, né? Ela veio também da medicina de adultos, né? Então, apesar dela ser tão utilizada no período neonatal, ela vem da medicina de adulto, com os pacientes coronariopatas, né? Então, nos pós-operatórios de revascularização miocárdica, ela era bem importante. E acabou sendo adotada pela medicina intensiva neonatal. Aí por isso que a gente sempre fala assim, né? Ela também não tem grandes estudos em recém-nascidos, mas ela mostrou tantos benefícios que o off-label chegou antes da liberação formal pelas agências regulatórias, né? Então, os dois, tanto a milrinona quanto a dobutamina, são inodilatadores. Então, são drogas que fazem vasodilatação. Quando a gente fala em vasodilatação, a gente tem dois grandes terrenos, digamos assim. A resistência vascular periférica ou resistência vascular sistêmica e a resistência vascular pulmonar. Quando a gente fala na resistência vascular periférica, as duas são eficazes, tanto a milrinona quanto a dobutamina. Quando se fala em resistência vascular pulmonar, aí é campo para a milrinona. Então, ela tem essa capacidade de reduzir a resistência vascular pulmonar. Por isso que tornou-se tão importante em recém-nascidos com hipertensão pulmonar persistente. Claro que se comparar a milrinona com o óxido nítrico, ela é inferior, até porque ela leva a hipotensão, coisa que o óxido nítrico não faz. Mas ela é uma alternativa para quem não tem o óxido nítrico. E ela é realmente muito eficaz para reduzir a resistência vascular pulmonar. É ela que tem lusitropismo? Isso, exatamente. Né? Ela tem um mecanismo bastante particular que tem se falado bastante, que é o lusitropismo. Isso. Que é uma melhor acomodação do coração durante a diástole. Então, digamos assim, durante o enchimento diastólico, antes do coração contrair e promover a sístole, que é a ejeção, né, do sangue do ventrículo esquerdo, ele deixa ela acomodar um pouco mais. Então, teoricamente, aumenta um pouco a função diastólica do ventrículo esquerdo. E quem gosta de função diastólica, de pressão diastólica? Coronária. Então, assim, a perfusão coronariana, ela fica privilegiada quando a gente usa a milrinona. Então, por isso que ela vem do adulto que passava por revascularização do miocárdio, por reimplantação ou mesmo colocação de stent, revascularização das coronárias. Então, ela promovia o melhor fluxo através das artérias coronárias. Agora, uma coisa que tem que ficar bem claro, milrinona não é uma catecolamina. Milrinona não atua sobre o receptor adrenérgico. Nem beta-1, nem beta-2, nem beta-3 e nem receptor alfa. A milrinona é um inibidor da fosfodiesterase. Então, o que ela faz? Ela aumenta a entrada do cálcio dentro da célula. E quando o cálcio entra dentro da célula, ele faz duas coisas. Melhora a contratilidade cardíaca. Então, quando isso acontece no coração, ele aumenta o tônus cardíaco. E quando isso acontece no endotélio vascular, ele relaxa. Então, também assim, se for pensar, não é uma grande fármaco. Ela tem uma função, algumas funções a mais, mas como todo fármaco vasoativo, são funções muito específicas. Então, ela atua diretamente na célula, aumentando o fluxo de cálcio para dentro dessa célula.
E aí, novamente, a gente volta no recém-nascido, porque o recém-nascido, por característica da faixa etária, ele tem uma densidade de receptores adrenérgicos pequena. Então, imagina uma droga, um fármaco que não precisa desse receptor. É adequado para o período neonatal, porque ela independe de receptores adrenérgicos. Esse conceito é bem importante, porque são fármacos, tanto a vasopressina quanto a milrinona, elas não são drogas adrenérgicas. Elas são fármacos que atuam de maneiras específicas, mas que não envolvem os receptores adrenérgicos. Pontuação importante, né? E aí, pensando, uma vez que a gente escalonou, né? De uma certa forma, teve um escalonamento, enfim. Esse processo de retirada, né? Daria para fazer um resumo desse processo de retirada? Para completar o ciclo do raciocínio? A gente sempre tem que pensar em seguir o caminho contrário. Então, a gente chegou lá numa criança que está com tudo, né? Eu sempre digo assim que o suporte farmacológico hemodinâmico é igual ao antibiótico. A gente vai acrescentando primeiro, daí depois que esfria o processo, começa a fazer a retirada. E o ponto principal para fazer a retirada é a melhora da pressão arterial. Então, às vezes, a criança começa, inclusive, a fazer hipertensão arterial. Então, a gente vai meio que seguir o caminho inverso. Mas poupando, num primeiro momento, o corticoide. Então, ela está lá com noradrenalina, ela está com vasopressina, às vezes está com adrenalina em dose baixa e está com corticoide. Está fazendo hipertensão, começa a tirar a vasopressina. Então vai reduzindo, está em 0,12, baixa para 0,09, baixa para 0,06 e tira. Depois disso, começa a reduzir a NOR. Vai reduzindo ela, porque a gente usou a vasopressina porque a NOR não estava dando conta. Então, se está hipertenso, é porque alguma delas está sobrando. E provavelmente é a vasopressina mesmo. Então, começa a retirar a NOR. E deixaria para fazer a retirada do corticoide, de preferência quando a dose da noradrenalina tivesse de 0,3 ou menos. Porque daí, teoricamente, ele saiu do conceito de refratariedade. E como é uma dose suprafisiológica, não é uma droga, uma dose imunossupressora, ela não precisa ser retirada gradativamente. É tudo ou nada. Então, a hidrocortisona não tem retirada, ela é suspensa mesmo. Então, chegou a 0,3 com previsão de continuar reduzindo a NOR, já tira também a hidrocortisona. E aí, por fim, se tiver com adrenalina com dose inotrópica, deixaria conforme melhora da função cardíaca, dos sinais de baixo débito. É um mundo, viu, gente? A gente não vamos dizer que é um desafio em um podcast falar sobre isso, mas eu acho que é interessante o pessoal entender um pouco a linha de raciocínio que a gente encontra na literatura e também da forma como a gente vem identificando. E a gente sabe que é muito divergente as conduções, né? Conversamos com muitos profissionais de outras instituições que seguem, às vezes, uma entrada de medicamentos um pouco diferente, mas dessa forma que a gente vem fazendo já há muitos anos, né, Arnido? Né? E a gente, assim, eu sempre digo assim que o nosso sonho de consumo era ter um ECMO no nosso serviço. Pois é. Assim, seria para atingir o tratamento hemodinâmico de alta performance. Mas se a gente não tem que esgotar tudo que está ali próximo. E o choque, ele é algo multifatorial. Né? Então, tem pressão arterial, é o débito cardíaco. Hoje se fala muito na reposição de outros hormônios. Então, além da gente repor o corticoide para meio que substituir a função do cortisol, repor a vasopressina, que vai substituir a função do ADH, fala-se muito em tratar a disfunção tireoidiana, que está associada a sepse grave, ou mesmo até o uso da fludrocortisona quando eu tenho uma disfunção adrenal mais significativa. Então, cada vez mais o tratamento ele é realmente multifatorial. Então, tudo isso porque a gente, como não tem então o top que seria o ECMO, a gente esgota tudo que está ao nosso alcance para tentar reverter a situação da criança. Sim, e a gente segue muito as recomendações também de preparo, administração das bulas, né? Deixar isso bem claro. Então, há fármacos vasoativos, né? A nora, por exemplo, que é feito com soro glicosado, né? Fotossensível. Sabemos que existem alguns estudos que aparecem, falam, mas a gente faz com soro fisiológico, né? Ou, enfim, não usa a proteção para uma equipe fotossensível, funciona. Funcionar, gente, deve funcionar mesmo, né? Mas não nas condições ideais, né? Pegando 100% que aquele medicamento pode oferecer.
Claro que se você está no seu serviço e você não tem, não vai deixar de fazer porque não tem. Mas sempre que possível, seguir realmente as recomendações, né, da farmácia clínica do seu hospital, do fabricante, né, que você tem aí do medicamento no seu setor, né? Porque a arte de prescrever, administrar também é a arte de monitorizar, né? Importante ter uma pressão arterial invasiva, até para a gente conseguir acompanhar a dinâmica. Então, a gente está falando muito dos, né, vasopressores, mas o quanto o KPA invasivo é importante também para os vasodilatadores, né? Essencial. Essencial. Às vezes até na escolha mesmo, você está com o medicamento lá, a criança está grave, né? Está com acesso central, então vamos colocar naquela via exclusiva. Alguns questionam, mas precisa de via exclusiva para medicamento vasoativo? Precisa. Acho que você citou um ponto bem importante, que é a orientação que a farmácia clínica tem para nós, né? Com os anos, houve uma aproximação muito importante da equipe multiprofissional da UTI com a farmácia clínica. Então, a gente recorre mesmo a eles. Recorre na hora de preparar um determinado fármaco, saber a diluição, tempo de armazenamento, orientações sobre reconstituição. E essa questão mesmo do melhor método para infusão contínua é importante. Sim. Eu sempre acho assim, que a gente tem duas maneiras de controlar a segurança. Por eventos que são regidos pelo acaso, que é quando daí cada um faz o que acha que é mais certo. Pode dar certo sim, mas chegou no certo por eventos ao acaso. E a maneira que é fundamentada, que é baseada em evidências. Que daí é por isso que a gente acaba sendo um pouco mais rigoroso nessa parte. Então, separar sim alguns fármacos, particularmente os vasodilatadores raiz, né? Se a gente tem o vasopressor raiz, que é a adrenalina, na noradrenalina a gente tem o vasodilatador raiz, que é a nitroglicerina e o nitroprusiato, né, de sódio. Então a gente acaba usando essas medicações por via exclusiva, porque existe uma recomendação de se usar uma via exclusiva, diluição com soro glicosado, equipe com fotoproteção. Pode funcionar do outro jeito? Pode, mas é que a gente não se contenta com o pode, a gente se contenta com o que é certeza. É o que é recomendado, né? Bomba de infusão sempre. A gente não vai fazer fármaco vasoativo que não seja em bomba de infusão. Quando a gente fala de pediatria ou neonatologia, eu ainda tenho uma visão muito legal da bomba de seringa, né? Então, por quê? Porque os equipes são bem fininhos, evita desperdício. Então, lembrando aí que uma vez que você prepara essa solução, ela tem validade de 24 horas, né? E um ponto importante, além dessa validade, e que eu considero como essencial, é não deixar esse medicamento acabar sem você ter o outro para colocar, né? Então, tem muita bomba de infusão que vai estar marcando lá KVO quando está acabando, né? Quando acaba, o que significa isso? Conforme a programação, a hora que está para finalizar, ela reduz abruptamente a vazão. Então, às vezes, você estava com um medicamento lá 2 ml hora, 3 ml hora, e de repente ela reduz muito essa vazão para 1 ml hora. Se a criança está instável, esse KVO, que é manter a veia aberta, né? Keep vein open, né? Isso pode agravar muito a situação clínica da criança. Então, a importância de que uma vez que você esteja perante uma criança grave, realmente ela está com muitos fármacos, aquela criança clássica de 10 bombas, né? Esse processo do gerenciamento ele é muito importante. E existem algumas drogas que não dá para esperar acabar. Então, assim, a vigilância é muito importante. Então, uma vez que ela esteja para acabar, já tenha todo esse processo de preparo e substituição. E até mesmo a substituição, né? E tudo isso exige uma técnica ali. Eu não posso correr o risco de fazer um flushing, por exemplo. A gente até fala via que estão os fármacos vasoativos, que estão as medicações de uso contínuo. Muitas vezes não temos grandes opções de veia, né? Então, assim, a gente às vezes tem 2 piques ou duplo lume. Então, aquela via que está correndo, aquele medicamento, fármaco vasoativo com pseudoanalgesia, é uma via que não se lava, em hipótese nenhuma. E na troca das medicações, eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer um flushing, né, nesse processo. Porque um flush, apesar dela ter uma meia-vida, a maioria delas curta, de, né, uns 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ainda assim, um flushing pode pegar uma frequência cardíaca basal a mais de 240, 220 e desencadear, né, repercussões cardíacas importantes. Então, quanto que é um fármaco que eu tenho que ter muita destreza no processo ali do preparo da administração, né?
Isso é fundamental. Então, por isso que cada vez mais a gente tem, apesar de saber que mais de um acesso central ou um duplo lumen, quando comparado com um monolumen, a longo prazo pode até aumentar a chance de uma infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, naquela hora crítica, naqueles dias críticos, né, que a criança está descendo primeiro para o fundo do poço para depois voltar, não tem jeito. A prioridade sempre vai ser deixar com uma via exclusiva para os fármacos contínuos. Quando é duplo lume, a gente dá a preferência para usar a via proximal, que fica lá quietinha, longe da distal, que sempre vai ter uma vazão maior. E quando são 2 piques, por exemplo, nomear e sempre estar perguntando qual deles é que está infundindo o fármaco vasoativo ou as medicações de uso contínuo. E às vezes a gente acaba percebendo uma administração equivocada ou assim uma dose a mais, exatamente pela resposta que o cardiovascular tem. E aí, reforçando essa questão dos cuidados que você comentou, quando a gente faz uma dose em bolos de adrenalina, a resposta é taquicardia e hipertensão. Quando esse bolos é feito com a noradrenalina ela tem um defeito também, que ela estimula o baroreceptor. Então ela faz bradicardia. Então doses maiores de noradrenalina pode levar a uma bradicardia. Vai passar. A gente tem que aguentar o coração firme ali, olhando para o monitor, que uma hora vai passar. Mas eu imagino que para a criança experimentar aquela sensação é bem complicado. E aí uma outra questão, né? A gente tem validade dos equipos, né? Das dânulas. Dependendo da gravidade da criança, por exemplo, trocar uma dânula pode ser muito complicado, porque a dânula tem o seu prime de preenchimento, né? Então, tudo isso tem que levar muito em consideração quando a gente está falando desses fármacos numa criança que está naquela fase do vale ali, né? Que ela realmente ainda está bem debilitada e muito necessitada ainda desses fármacos. Padronizamos dentro do duplo lumen, por exemplo, a gente padronizou na nossa instituição deixar o proximal. Não que a gente tenha grandes ensaios clínicos, a gente nem tem, né? Falando de um sobre o outro, mas, por exemplo, o lumen distal, ele é muito usado para verificar a PVC. Então, assim, ele fica livre para isso e para o uso de medicamentos com fluxo maior, antibiótico terapia, soro de manutenção, e o proximal ele fica mais quietinho ali, né? Então, são algumas estratégias que a gente acaba lidando e ajustando. Um outro ponto, né, só mais um parênteses, que é importante nesse processo. Uma vez que a droga, né, esteja suspensa, lembrar que tem o fármaco vasoativo dentro do lumen daquele catéter, porque ele estava indo, por exemplo, a uma vazão de 0,5 ml/hora, tá? Ele foi suspenso junto com outros medicamentos e você vai querer manter aquela via pérvia conectando um soro para tentar manter essa veia de 2 ml/hora. Então, um fármaco que estava indo a 0,5 ml/hora e você conecta um soro de 2, 3 ml/hora, praticamente você está lavando aquela via. Então, pode acontecer se você troca esse medicamento, suspende ele, coloca o soro sem aspirar o que estava nesse lumen antes, a criança ela pode ter repercussões por essa vazão aumentada ali dessa lavagem, né, inesperada. Então, quando são esses fármacos de controle de alta vigilância, sempre uma vez que eles estejam suspensos, lembrar realmente da gente aspirar o residual que ficou ali naquele catéter, que vai fazer diferença depois para evitar que ela tenha uma instabilidade ali com a conexão de um soro simples para manter veia, né? Porque apesar de todos, regra geral deles, com exceção da milrinona, terem meia-vida curta, esse curto é realmente de alguns minutos. Até o próprio nitroprussiato, que tem uma meia-vida mais curta ainda, de 30 segundos, se eventualmente aumentar a velocidade de infusão dele, a pressão arterial vai desaparecer. Nossa. Vai cair e vai demorar de 30 segundos. Cai tão rápido, né? A gente já presencia algumas situações que, enfim, cai muito rápido, né? E aí você tem que esperar, porque não tem muito o que fazer nessa hora. Vai dar volume, vai colocar uma outra droga? Não, tem que aguentar um pouco. Esperar metabolizar ali rapidinho. Ficar monitorando a criança. É uma responsabilidade, né? Então, acho que assim, começa no raciocínio. Sim. De tentar encontrar o fármaco que seria ideal para aquele momento. Então, drogas que são vasopressoras, drogas que são inotrópicas, fármacos que são inodilatadores, fármacos que são vasodilatadores puros. Então, começa com esse raciocínio. A prescrição correta. Então, uma coisa que eu sempre procuro conversar com os residentes, porque é algo que eu faço comigo mesmo. Conferir
confere 1, 2, 3 vezes. Aí eu voltei no outro dia, mas foi eu que fiz a prescrição ontem, confere de novo. Porque a gente está assim, lidando com fármacos que vão mudar os sinais vitais da criança. E aí depois a segunda parte, que é a diluição correta, a interação correta entre essas medicações e os cuidados na administração também. E lembrar da identificação das vias. Normalmente, quando a criança está assim, realmente chega, né, a mais de 5 bombas de infusão. Então, identificar não só o que está correndo na bomba e as conferências, mas também lá o equipo distal ali, né, que está próximo ali do paciente, o que está correndo em cada local. É o mundo, né? Assim, juntando os processos de trabalho, a intenção nossa é trazer um apanhado geral, né, sobre esse tema que é muito pedido, muito solicitado nas nossas redes sociais. Como tradição agora a gente faz alguns quiz. Então eu queria fazer um quiz com o Arnildo. Vamos fazer, Nildo? Sim. Um quiz, né, entre eu e você. Vamos lá. 5 de DOPA e 5 de dobuta é igual a 10? Na verdade é igual a 0, né? Porque 5 de DOPA vai trabalhar com receptores beta. 5 de dobutamina vai trabalhar com receptores beta. Então, na verdade, você tem uma competição. Quem vai chegar primeiro ali é que vai acabar ocupando. Era uma prática até usual, não sei se ainda persiste, né, mas existia muito essa, né? E já começar logo de cara. Então, uma das preocupações que a gente sempre teve é de associar o uso da dobutamina com o efeito de vasodilatação, de melhorar a perfusão periférica. É o chamado efeito cosmético. Então, primeiro, não se juntam drogas numa mesma bomba, numa mesma infusão. Solução, né? E elas nunca vão se somar. Só se somam quando você tem terapias multimodais. E aí não é o caso. Né? Nora em acesso venoso periférico, pode? Importante pergunta, porque hoje já tem trabalho que tem mostrado isso. O que não pode é ficar hipotenso. Então, é claro que, assim, idealmente, não deve ser feito em acesso periférico. Mas uma coisa que a gente sempre fala, né? Existe o ideal e existe o praticável. Então, vamos supor que a criança está hipotensa, está chocada, precisa ser transportada ou não está ainda num local com alguém que tenha habilidade ou atribuição de inserir um acesso venoso central. Ou às vezes não tem um intraósseo fácil ali, nada que possa, tentou, né? Não conseguiu. Então, existe sim, isso veio muito do transporte do paciente crítico. Né? Então, criou-se a possibilidade de infundir temporariamente esses fármacos por uma via periférica, desde que a vigilância seja constante. Então, o tempo todo tem que estar olhando o local de infusão, para ver se não está, que a gente usa no jargão popular, mapeando, né? Deixando hiperemiado ou até pálido no local de inserção. Então, como medida de salvamento, ainda é melhor iniciar temporariamente, que seja por alguns minutos, um fármaco vasoativo no acesso periférico, incluindo a NOR, do que deixar a criança hipotensa. E lembrando que uma vez que esse fármaco pode extravasar, enfim, ter extravasado de fato, a primeira conduta é para a infusão, não tira o acesso ainda, tenta aspirar o máximo que você puder dessa medicação, né? E compressa morna, no caso, né, de Nora, por exemplo. Então, são coisas simples, e até na própria bula dos medicamentos fala da fentolamina, né? Que é um fármaco que você pode estar utilizando local ali no subcutâneo, na área que está esquemiada, visível, que vai ficar mais pálida ali, nas primeiras 12 horas do extravasamento, né? Então, isso pode estar ajudando também. Que, inclusive, já tem até protocolos, né, para atuar com esses medicamentos nos extravasamentos. Né? Dobutamina ou Primacor, para melhorar a perfusão periférica? Isso é quase como um mantra a gente ainda ouvir isso. Então, novamente, né, o que eu sempre penso assim, o que faz a perfusão periférica diminuir? Hipotensão. Naturalmente, o organismo ele vai fazer vasoconstrição mesmo, porque é uma tentativa de manter, né, os sinais vitais. Então, o que melhora a perfusão periférica é o restabelecimento da pressão arterial dentro de um intravascular que esteja pleno. Então, quando a gente usa, porque está mal perfundido e prescreve a milrinona ou a dobutamina, claro que vai vasodilatar, vai ficar vermelhinho, vai ficar quente, mas a pressão vai cair junto. Então, é o chamado efeito cosmético.
Então, acaba não sendo a indicação. A indicação delas é para inotropismo. São drogas para ação inotrópica e, no caso da milrinona, para vasodilatação pulmonar. Esse outro acho que você já comentou. Primacor e vasopressina são catecolaminas? De fato, não são. E preocupa, né? Porque existe essa confusão. Como o Primacor, que é a milrinona, ele é uma droga inotrópica, atribui-se uma ação dele sobre receptores alfa. Mas não, ele não tem nada a ver, ele não tem capacidade para se ligar em receptores alfa. Normalmente as drogas em beta, né? Normalmente os fármacos que se ligam em receptores adrenérgicos, eles precisam ter afinidade pela proteína G. E a milrinona não tem nenhuma parte da sua molécula que vai se encaixar na proteína G. Então não é um fármaco, é um fármaco vasoativo, mas não é uma catecolamina. E a vasopressina, na verdade, é um hormônio antidiurético. Certo. Piora da função renal com o uso de noradrenalina, verdade ou mito? É mito. Mito temido ainda, porque assim ainda se restringe o uso da noradrenalina pela possibilidade dela fazer vasoconstrição renal. Tem que pensar o seguinte, o rim não é um dos órgãos que tem a maior densidade de receptores alfa do nosso organismo. Claro que tem, mas ele tem outros receptores que vão contrabalancear esse efeito. O que, novamente, né, a gente sempre parece um mantra, o que piora a função renal é hipotensão arterial. Então, se tiver pressão arterial normal, o efeito de vasoconstrição regional da NOR, ele praticamente não existe. Certo. E por último, polêmica, talvez, noradrenalina e nitroprusiato juntos, pode? É como que igualar o jogo, né? Por mais antagônico que possa parecer, é uma associação muito interessante. Claro que não é para qualquer situação que vai ser usado, mas o nitroprusiato, ele é um vasodilatador puro. Ele não é específico, então ele vai fazer vasodilatação arteriolar e nas vênulas também. E a nitroglicerina, ela faz uma dilatação das vênulas. Então, muitas vezes a gente tem uma criança que tem uma disfunção cardíaca e boa parte dessa disfunção cardíaca ela é causada pelo retorno venoso. Mas já está com diurético, tem um fluxo urinário bom, mas está lá, né? A PVC alta, a cava inferior túrgida, né? De tanto sangue que está voltando para o coração. Então, nesses casos, muitas vezes é interessante associar o nitroprusiato para uma melhor acomodação do sangue na periferia. Então, você dilata as arteríolas e as vênulas, aí o sangue fica meio paradão lá dentro, não chegando com um volume tão grande na cava inferior. Isso vai fazer com que a pré-carga do coração fique diminuída. Então, você melhora o rendimento cardíaco, melhora a performance cardíaca. Claro que a gente não vai usar o nitroprusiato sozinho. Então, a gente vai ter que usar a NOR, por outro lado, para meio que manter a pressão arterial e a pressão coronariana também. Cuidado com o volume, claro, na administração, para também não adianta a gente usar uma droga que retém o sangue na periferia e está dando muito volume para a criança. E, eventualmente, com outro suporte inotrópico associado. Então, pode sim, em casos específicos em que eu tenho uma disfunção cardíaca associada a uma hipervolemia importante. Também é transitório, é o tempo que a gente tem para as coisas se encaixarem novamente. Acho que é isso, né? Foi um momento diferente depois de... Começamos o Pedcast nós dois, depois de 20 episódios, falamos, vamos fazer um nosso, né? Mais uma vez, esperamos que vocês tenham gostado. Na realidade, esperamos que todos os episódios estejam agregando de alguma forma, né? Então, curtam, gente, né? Até pra gente ver, não, é isso mesmo, segue, continua, senão a gente vai parar, né? Então, curta o nosso episódio, se inscreva lá no YouTube, né? Segue a gente no Spotify. Para nós é o nosso retorno para entender que realmente tem sido legal, né? Estamos tentando melhorar cada dia mais. Deixem as sugestões. Se assistiram até aqui, deixa o like para saber que, né, chegaram até o fim, perseverantes. E é isso, né? O que precisar de novos temas, né, Arnildo? Para deixar para nós, né? Tanto é que, inicialmente, digamos assim, que os primeiros episódios eram assuntos que nós gostávamos, mas depois de um certo tempo são assuntos que são consequências da demanda que chega para nós. Então a gente tem adaptado as discussões, as conversas aqui
em cima das dúvidas que aparecem. Então, por isso que tivemos recentemente sedação e analgesia, ou analgesia e sedação, intoxicações, que são temas corriqueiros que chegam como perguntas para nós. E talvez um dos assuntos que mais gera dúvidas, e tem que gerar mesmo, são os fármacos vasoativos. Então, a motivação para que isso continue e a gente busque a qualidade é realmente tentar sanar as dúvidas que aparecem para nós. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada.